Romanos 8,30, irmãos. Vamos ler numa só voz, então? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus, que o Senhor abençoe esse estudo, abra nossa mente, abra nosso coração, nos ajude a entendê-lo, Senhor Deus, e facilite mais a compreensão da palavra. Cada dia mais possamos buscar o Senhor e crescer em conhecimento, sabedoria e graça. No nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós vamos começar aí essa série de estudos aí, ok? Então eu coloquei Teologia em Foco. Primeiro estudo nosso hoje é esse aí. Ordo Salutis. É uma palavra latina que significa ordem da salvação, ok? Quando eu falo salvação, eu estou pensando nesse processo todo da salvação. Desde o primeiro dia a pessoa aceitou Jesus, até o dia que ela vai para o céu. Então, é ordem da salvação, esse processo da salvação aí. Essa palavra, essa frase, Ordo Salutis, de origem latina, foi criada por um homem chamado Jacob Karpov, em 1737. Naquela época, logo após a Reforma Protestante, havia muita discussão teológica. Porque na Reforma Protestante, eles criaram as divisões, os dogmas teológicos, como nós conhecemos hoje. E por que é importante estudar isso? É a mesma coisa o corpo humano. Imagina, você está com uma dor de garganta e marca uma consulta com um ortopedista. Não vai adiantar muita coisa. Eu não conheço a palavra, mas não vai adiantar muita coisa. Ou então você está com uma cólica renal, dor nos rins. Aí você marca uma consulta com um otorrinolaringologista. Vai dar problema também. Então a gente conhecer os termos, as palavras, as definições serão úteis, porque quando a gente estuda a Bíblia de ponta a ponta, capítulo por capítulo, os livros da Bíblia, nós tropeçamos nessas palavras o tempo todo. E por isso nós vamos começar com essa primeira aí, Ordo Salutis, a ordem da salvação. Então a tradução significa ordem da salvação. Significa o processo pelo qual a obra da salvação realizada em Cristo é subjetivamente colocada em nossos corações. E assim nós saímos do estado de afastamento e somos aproximados de Cristo em Deus, ok? Então o objetivo da Ordo Salutis é descrever uma ordem lógica, os diversos movimentos, ações do Espírito Santo na vida do pecador durante a sua caminhada com Cristo até o dia que vai para o céu. Então, para a gente entender isso, e vocês vão ver no decorrer dos estudos que é pertinente e é importante para a gente entender essa separação, ok? Então, antes da gente entrar efetivamente na Ordem dos Salutis, tem duas palavrinhas aqui embaixo, ou duas frases, que são muito importantes, que a gente repete demais na teologia. Paradoxo é uma, e a outra, já e ainda não. Essas duas palavras são centrais na teologia. E às vezes a gente repete conceitos, às vezes cria dúvida, surgem situações. Entender essas duas palavrinhas nos ajuda também. Então, nós vamos estudar isso aqui, mas essas duas palavras, porque a gente repete muito elas na teologia, nós vamos ver também rapidamente aqui. Então, abre aí, Filipenses 2, versículo 12 e 13. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Entender esses conceitos dessas palavras nos ajudará a entender melhor a ordem da salvação, os conceitos teológicos e a nossa própria vida e comunhão com Cristo, ok? Muitas vezes nós erramos na oração, erramos na pregação, erramos na evangelização,
porque falta um entendimento mais claro dessas coisas. Então, vamos ler então. Filipenses 2, versículo 12, versículo 13. Eu lerei o 12, vocês leiam o 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Ok, então esse texto aí é um exemplo clássico de paradoxo. O que é um paradoxo? Na teologia a gente repete muito essa palavra. A união de dois pensamentos que parecem uma contradição. Então são dois pensamentos, parece que estão contradizendo um ao outro, mas na verdade, não há contradição. Então é um paradoxo. Olha o nosso texto aí, então, a palavra de Deus falando, no final do versículo 12 fala assim: desenvolvei uma ordem, a vossa salvação com temor e tremor. Então tem uma ordem para você desenvolver a sua salvação. Mas aí chega no versículo 13 e fala assim: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja bem, a pergunta é: a santidade, aqui está falando de salvação, desenvolver salvação é santidade. A santidade é responsabilidade de quem? Do ser humano ou de Deus? Aqui ele manda a gente desenvolver a salvação, mas no versículo 13 ele fala que é ele, Deus, quem efetua em nós tanto querer como realizar. Quem é e faz a santidade em nós? Nós temos que correr atrás da santidade, ou é Deus que vai gerar santidade no nosso coração? E aí? Isso é um paradoxo. Aqui está falando as duas coisas. No versículo 12 fala é responsabilidade nossa, no versículo 13 fala que é Deus que vai fazer. Entenderam? Então, um outro paradoxo que tem na teologia é que, se Deus criou todas as coisas e a vontade de Deus é boa, perfeita, pura e agradável, quem criou o mal? Então, é outro paradoxo. A gente não tem resposta para isso. Então, quando o pastor fala assim, isso é um paradoxo, significa o pastor não sabe a resposta. Entendeu? Então, mas a gente sabe isso aqui: a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam lado a lado. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, mas o homem, o ser humano, é responsável por tudo que ele faz. Deus nunca perde o controle. O ser humano nunca teve livre-arbítrio de verdade, mas o ser humano é responsável e Deus é soberano. Então, essa ideia. Quer ver? Olha aí, Provérbios 21, 1. Vamos ler lá? Provérbios 21, versículo 1. Vamos ler juntos? Provérbios 21, versículo 1. Vamos ler? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então ele está falando assim, o coração de cada pessoa está na mão de Deus, e Deus inclina o coração de cada pessoa para onde Deus quiser. E aí, irmãos, quando uma pessoa comete um assassinato, um feminicídio, um latrocínio, ou qualquer uma outra área, ou você pega, por exemplo, os governantes, pega lá hoje, está vendo lá, Coreia do Norte, aquele exército lá, eles proibiram entrar, recusaram a entrada de vacinas, um exército maravilhoso, 40 mil cristãos em campo de concentração, o ditador da Coreia do Norte. Aqui fala que Deus tem o coração desse ditador, não sei falar o nome dele, nas mãos.
E Deus inclina o coração para onde Ele quiser. Percebe? Paradoxo. Deus soberano dirige todo mundo, mas tem a responsabilidade humana que vai fazendo as coisas do jeito que quer. Olha um outro texto aí, ó. João 3,36. Lá no Evangelho de João. Outro paradoxo. Então, eu estou tentando mostrar isso aí, porque na teologia tem muitos paradoxos. João 3,36. Vamos ler juntos? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ora, no versículo 21, versículo 1 do capítulo 21 de Provérbios, fala o quê? Que é Deus que inclina o coração de cada pessoa. Aqui está falando que quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então olha só, não é Deus que inclina o coração das pessoas para onde quiser? E aqui fala que se uma pessoa não receber Jesus, sobre ele está a ira de Deus. Deus tem ou não tem poder para inclinar o coração das pessoas? Tem. Mas tem essa responsabilidade humana aí. Então isso é um paradoxo. Então o que é um paradoxo? Dois pensamentos aparentemente contrários que a gente não consegue responder. O versículo 36 fala que o homem pode ficar rebelde contra o Filho e vai ficar debaixo da ira de Deus. Mas Provérbios 21 fala que é Deus que inclina o coração do homem para onde Deus quiser. Então é um paradoxo. Se Deus inclina o coração, por que Ele não inclina o coração desse homem aqui? E por que vai permanecer a ira se é Ele que inclina o coração? É um paradoxo. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Ok? Então deu para entender? Alguém tem alguma pergunta sobre paradoxo? Todo mundo sabe? Então tá bom. Aí nós vamos para o outro aqui. Já e ainda não. É outro tema muito usado na teologia. O que significa isso? É uma tensão teológica entre o que Jesus já fez e o que ainda não aconteceu. Então, Jesus já fez um monte de coisa através da sua obra sacrificial na cruz. Mas ainda não aconteceram todas estas coisas. Entenderam? Então veja bem, por exemplo, todos nós, imagino eu aqui, já fomos salvos em Cristo, ok? Mas ainda não estamos completamente salvos. Você já recebeu a salvação? Sim. Você já está completamente salvo? Não, porque você ainda não está no céu. Isso é o já e ainda não. Já recebemos a salvação, mas ainda não estamos salvos no céu. Já recebemos a vida de Cristo, mas ainda não temos essa vida plena que Cristo tem. Então, já e ainda não. Essa tensão entre o que Cristo fez, o que nós ainda estamos aguardando acontecer. E aí tem muitas, Aqui mesmo, Romanos fala que nós já ressuscitamos com Cristo. Alguém aqui já ressuscitou? Que nós já fomos glorificados. Então é o já e ainda não. Em Cristo já aconteceu um monte de coisa, mas ainda não aconteceu na nossa vida. Mas se nós estamos em Cristo, isso é para nós também. Entenderam? Então essa é a ideia aí do já e ainda não. Então, às vezes nós vamos passar sofrimento, crise, depressão, situações estranhas por causa disso. Jesus já fez a obra, mas ainda não aconteceu na nossa vida. Se a gente levar nessa perspectiva da eternidade, as coisas vão fazer mais sentido para nós. Então hoje é essa introdução.
Então essas duas palavras não têm a ver com ordo salutis, mas são palavras importantes na teologia. Paradoxo, quando tem duas ideias divergentes, as duas são verdadeiras e a nossa mente não consegue explicar. Então tudo que a gente não consegue explicar na teologia, a gente fala assim, é um paradoxo teológico. E o já e ainda não. Situações tensas que nós não conseguimos conviver diariamente, mas que já está plenamente realizado por Cristo, ok? Então agora voltemos à nossa ordo salutis, né? Então a nossa lista é essa aqui, olha. Vocação. Alguém sabe o que é vocação? Vocação é a palavra grega para chamado, né? Regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação, santificação, perseverança e glorificação. Não é uma ordem 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Não é essa ordem assim, né? Há um pré-requisito de um para o outro, mas eles não acontecem exatamente numa sequência numérica. Tem uma sequência, mas é uma sequência paralela, não numérica, ok? Então, nós vamos ver aqui então. Então, pegando aqui, por exemplo, aí, ó, vocação. Primeiro na lista, imagine, isso aqui é a linha do tempo da sua vida. Vocação é o chamado. Então, tem o chamado exterior, que é o chamado que o pastor faz, e muitos podem até rejeitar, e tem o chamado interior, o chamado do Espírito Santo, mas isso é outro dia, né? Que ninguém resiste o chamado do Espírito Santo. Então tudo começa com a vocação. No processo aqui da salvação, onde você colocaria vocação aqui? Alguém arrisca? Imagine que isso aqui é a linha do tempo da sua vida depois da salvação. Onde está a vocação? É uma meia pegadinha. Vocação está aqui fora, ó. É quando Deus te chama, você ainda não é crente, você ainda não está na ordem salutis. Então a vocação está aqui. E a glorificação, então aqui é quando você ainda não converteu, não cristão. A vocação está aqui, Deus te chamando. Aqui começa a sua linha do tempo. E aqui estaria a glorificação, que é o céu, que é depois que acabou a sua vida aqui na terra. Então esses dois foram fáceis. Então, a vocação, o não cristão, você ainda não converteu. Então aqui começa a sua vida de crente, ok? E aí nós vamos ver essas outras aí, olha. Então tem aí, ó, começa aí essa ordem da salvação. Aí tem aqui, ó, regeneração. Alguém sabe o que é regeneração? Regeneração, conversão, arrependimento. Nós não vamos estudar isso hoje, é só para a gente entender a ordem aqui. Fé, justificação, santificação e glorificação, que já está lá do outro lado, lá, ok? Alguém arrisca explicar algum desses aqui? Qual desses aí você sabe? Regeneração, o que é regeneração? Está lá em João 3 também, quando encontra com o moço lá, Nicodemos. Nascer de novo. Conversão, mudar o rumo de direção. Quem tira a carteira motorista sabe o que é uma conversão. Arrependimento, mudança de pensamento que gera uma mudança de vida. Fé, crer em algo maior do que você mesmo. Justificação, declaração de inocência.
E santificação, todos nós sabemos, é esse processo que a gente tem todo dia de lutar contra a carne, o mundo, o diabo e ir crescendo espiritualmente. Então, irmãos, aqui é o processo da salvação. Então, primeiro de tudo vem a vocação. Deus chamando os pecadores. Tem gente que Deus chama 1 ano, 2, 10, 20, 30, 40, 50. E tem gente que Deus chama 1 segundo. Como é que é isso? Deus sabe a hora certa, é Deus que abre a mente, é Deus que abre o coração. Mas Ele usa esse processo do chamado para trabalhar várias questões na pessoa e ao redor da pessoa. Ok? Eu demorei 2 anos para converter e na hora que veio, puf, né? Paulo estava lá, parece que Jesus já estava cutucando ele. Por que você está resistindo? Aí Paulo cedeu. Então ele começa chamando cada um. No dia que a pessoa aceitou Jesus, recebeu Jesus, então ali ele foi regenerado. Ok? Nasceu de novo. Aí é uma vez só, mas os efeitos vai seguir até a eternidade. A pessoa nasce de novo uma vez só. Aceitou Jesus, a vida nova colocada dentro da pessoa de uma vez e acabou. Conversão. A conversão é junto com a regeneração, no mesmo ponto, também é uma vez só, no coração converteu, mas os efeitos diários vão se repetindo. Ou seja, todo dia a gente tem que converter de novo, alguma área da nossa vida. Não é converter no sentido de aceitar Jesus de novo. A conversão acontece. O arrependimento acontece a vida toda. A pessoa todo dia tem que se arrepender. Tem o primeiro arrependimento, que é junto com a regeneração, conversão, mas todo dia a gente tem que ir arrependendo. A nossa mente vai mudando, o nosso coração vai mudando, a nossa vida vai mudando. A fé, igual o arrependimento, é para a vida toda. Todo dia a gente tem que exercitar a nossa fé. Depois nós vamos estudar cada um separadinho. A justificação, uma vez só. Converteu, recebeu Jesus, foi justificado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, acabou. Então, regeneração, conversão, justificação, uma vez só. Arrependimento, fé, santificação é o nosso dia a dia. Cada um tem um significado profundo aí na vida. Este é o processo da salvação. Todos eles começam de uma vez só. No dia que Jesus entra no seu coração, começa a regeneração, ponto, acabou, só vai ter os efeitos. A conversão, você foi convertido. Agora vai ter os efeitos. A justificação, você foi declarado justo, inocente. Agora você vai viver os efeitos dessa declaração. O arrependimento, a fé e a santificação vai continuar todo dia. Todo dia nós passamos por isso, ok? Então, só para a gente fechar essas ideias todas, vamos ler alguns versículos ali. Então, abre lá então. Efésios 2, 8, 9. Então, queria que vocês entendessem aí para a gente fechar essas ideias aí. A graça de Deus, irmãos, aplicada ao indivíduo pecador, é um processo único de Deus. Ninguém escolhe ser salvo, ninguém escolhe a salvação. Deus, na sua soberania, decidiu quem vai ser salvo, pronto, acabou. Depois nós vamos explicar isso tudo direitinho. Então, olha aí, Efésios 2, 8, 9. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a salvação, a conversão, a regeneração é algo de Deus. Deus decide o dia, a hora, o lugar, a forma.
Ninguém escolhe ser salvo. É Deus que abre a mente e o coração da pessoa das formas mais diversas e inusitadas. Tem gente que converte na igreja, às vezes escutando um canto, às vezes ouvindo uma oração, às vezes ouvindo uma pregação, às vezes sem ouvir ninguém, né? Teve um colega meu que ele estava dentro de uma igreja católica e ele era coroinha, queria provar ali da ceia, da Santa Ceia. O padre não deixou, ele era adolescente, ele ficou bravo. Depois que o padre saiu, ele foi lá e provou e converteu. É um dos mistérios mais esquisitos. Tem gente que converte na cadeia, tem gente que converte na rua, no carro, em casa, dormindo, deitado, assistindo programas evangélicos, assistindo programas não evangélicos. Então Deus decide a salvação, é obra de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie. Mas Tito 3,5 tem a ver conosco, que é o processo aí, olha. Deus salva quem Ele quer, do jeito que quer, na hora que quer. Mas a partir do momento que a pessoa foi salva, o Espírito Santo começa a agir em nós. E esse mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a transformação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, gera esse processo de salvação que nós chamamos na teologia Ordo Salutis. E é o que nós vamos estudar nesses próximos meses, ok? Então vamos ler aí, Tito 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a ideia aí é que nós estávamos sujos, muito sujos, totalmente sujos com o pecado. E o Espírito Santo entra na nossa vida e começa um processo de lavagem, né? Aí fala assim, nos lavou, um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer esse processo até o dia da nossa entrada no céu. Esse processo nunca acaba, irmãos. E esse processo nós chamamos de Ordo Salutis. Esse processo do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nos dando fé, nos dando certeza de salvação, a conversão, a regeneração, a justificação, principalmente a santificação, até o dia da nossa glorificação. Esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo é o que nós chamamos de Ordo Salutis aí, ok? O outro texto, volta lá em Filipenses 2. Tem Efésios 2, 1 primeiro. Efésios 2, versículo 1. Irmãos, então, a obra é de Deus, totalmente de Deus, e aqui a gente vê, olha, a conversão, a regeneração, não tem ação nenhuma humana. Vamos ler Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A pessoa sem Jesus, ela está morta, definitivamente morta, totalmente morta, espiritualmente morta. Pode estar viva biologicamente, morta espiritualmente. Quem não tem Jesus são zumbis humanos, zumbis espirituais. Nós vivemos rodeados de Walking Dead espiritual. Pessoas que vivem, mas estão mortos. Então, é essa ideia aí que eu estou querendo falar, gente. A conversão é Deus sozinho. Ninguém escolhe nem decide ser salvo. É Deus. Toca na mente da pessoa, abre a mente da pessoa, abre o coração da pessoa, converte a pessoa, regenera a pessoa, salva a pessoa. Mas esse processo da salvação, o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, é coisa nossa. Entende? Por que às vezes numa mesma família tem dois irmãos e um desenvolve mais espiritualmente
e o outro menos? Por causa desse processo da salvação. Por que às vezes duas pessoas convertem junto? Por exemplo, esse dia eu estava, alguns domingos atrás, teve uma moça visitando aqui, foi a primeira turma de catecúmenos que eu preparei para batizar. Foram 7 pessoas. No dia que eu vi ela, eu fiquei emocionado. E depois eu estava pensando, gente, 7 pessoas. Né? Foi uma alegria muito grande de ver que ela continua na fé. Mas cada um tem um rumo diferente. Vários continuam na fé. Eu acho que só um que desviou. Mas esse processo aqui, irmãos, é responsabilidade nossa. É isso que eu quero que a gente entenda. O processo da salvação tem a soberania de Deus na nossa vida, cuidando de nós. Mas somos eu e você que vamos viver esse processo aqui. Deus faz a conversão e Ele está conosco na nossa vida e na nossa caminhada. Mas esse processo, nós temos responsabilidade nele. Nós somos parte desse processo. Ok? E volta lá agora a Filipenses 2,12, que é o que fala aí, ó, que é o texto lá do paradoxo, né? Deus nos converte 100%, mas agora é nós que temos que desenvolver. Olha, só o versículo 12, vamos ler juntos? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ok? Então, irmãos, onde eu estou querendo chegar com isso tudo? É Deus quem nos converte. A conversão, a regeneração, a justificação é 100% obra divina. E nós vamos viver os efeitos disso. Mas o arrependimento, a fé, a santificação, nós fazemos parte desse processo. Com relação à regeneração, à conversão, né, a justificação, nós vamos ver os efeitos. Mas com relação ao arrependimento, é eu e você que temos que buscar um arrependimento diário. Somos eu e você que temos que aumentar a nossa fé a cada dia, em oração, leitura da Bíblia, comunhão da igreja. Somos eu e você que temos que desenvolver essa santificação, ok? Que nós chamamos isso no final de perseverança dos santos. Deus persevera em nós, mas nós temos responsabilidade disso. Então, para concluir, a ordem da salvação serve para nos deixar claro da soberania de Deus no ato da conversão, regeneração e justificação, mas também nos deixar claro